Boa tarde a todos. Estamos de volta para o nosso segundo podcast, desta vez sobre psicopatia e sociopatia. Para ficarmos realmente esclarecidos sobre o tema em questão, resolvemos trazer um convidado muito especial, o professor Pedro Almeida. Boa tarde, é um prazer tê-lo connosco. Obrigado, o prazer é meu. Já sabem, então vamos fazer-lhe algumas perguntas sobre estes dois conceitos, psicopatia e sociopatia, mas antes disso gostaríamos de pedir-lhe para esclarecer tanto a nós como aos nossos ouvintes quem é e qual foi o percurso que teve até agora, se não se importar. Sim, então Pedro Almeida, eu sou, neste momento, eu sou professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, sou professor de Criminologia e atuo na área uma área conhecida como Criminologia Biosocial, portanto abordagens mais biológicas, psicobiológicas ao comportamento criminal. O meu background é em psicologia, eu sou formado em psicologia, fiz psicologia social da economia e da política, uma área de pré-especialização, pré-Bolonha, e depois fiz o meu doutoramento também em psicologia, numa área chamada neuropsicofisiologia ou psicofisiologia para os amigos, e basicamente o que eu fiz no meu doutoramento e depois no trabalho de investigação, que a partir daí foi olhar para a psicopatia do ponto de vista psicobiológico e pelas lentes do processamento emocional, portanto perceber um bocadinho o que é que acontece do ponto de vista psicobiológico quando sujeitos com altos índices de psicopatia, eu não gosto de termos psicopatas, quando sujeitos com altos índices de psicopatia, no caso específico do meu doutoramento, processam faces de emoção. O que acontece, quais são os processos diferenciais pelos quais indivíduos com altos índices de psicopatia processam emoção facial, especialmente o medo, e fiz isto, como vos disse, numa abordagem psicobiológica, utilizando eletroencefalografia, e portanto a minha investigação essencialmente anda à volta da utilização de técnicas como eletroencefalografia, como ressonância magnética funcional e ultimamente muito também experiências laboratoriais e muito também agora avaliação psicológica, se quisermos, para olhar para este traço de personalidade que é a psicopatia e para as implicações que os índices de psicopatia têm na tomada de decisão, especificamente na tomada de decisão criminal. E, portanto, daí aponto com a criminologia. Isto foi suficientemente chato? Sim. Chato não. Muito bem, então. E é exatamente pela sua brilhante e vasta carreira profissional que o temos cá hoje, para desmitificar estes temas tão controversos e ao mesmo tempo também tão interessantes. Se calhar começamos então primeiro por explicar o que é isto de psicopatia e sociopatia. Segundo o DSM-5, para quem não sabe, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a psicopatia é considerada uma perturbação, um transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, é uma perturbação comportamental caracterizada por uma ausência de empatia, uma insensibilidade pelos sentimentos alheios e pelo desrespeito e violação dos direitos dos outros e das normas sociais. Este transtorno tem uma prevalência de 3% nos homens e de 1% em mulheres. Contudo, este transtorno é-lhe dado pouca relevância no nosso país. A minha primeira questão é, Pedro, considera que este tipo de transtorno poderá provir de fatores genéticos, biológicos ou psicossociais? Ok, como dizem os ingleses, there's a lot to unpack there. Portanto, acho que há aqui muita coisa e acho que disse muita coisa que merece reflexão. Em primeiro lugar, esta noção de recorrermos imediatamente ao DSM para definirmos o que é psicopatia. A relação histórica entre o conceito de psicopatia e o DSM não é uma relação amigável, vamos dizer assim, já desde a primeira edição do DSM, em 52, que há uma relação quase de amor-ódio entre o termo psicopatia, ou pelo menos o núcleo de características que acaba por definir aquilo que nós hoje entendemos como psicopatia
e as perturbações de personalidade, por exemplo. O conceito de psicopatia é um conceito difícil de apreensão. Em primeiro lugar, porque, e agora vou começar a chatear, porque vou ficar aborrecido, porque, na verdade, em primeiro lugar, o termo é terrível, não é? Psicopata, e portanto, doente da psique. E portanto, isto é tudo e não é nada. E portanto, doente da psique, normalmente o termo é utilizado, ou era utilizado antes de uma grande síntese que foi feita na década de 40, de um autor que se calhar vocês já ouviram falar, que é o Herbie Cleckley, que escreveu um livro muito famoso chamado The Mask of Sanity. Antes desta grande sistematização, o termo psicopatia era utilizado quase como, nas palavras do Herbie Cleckley, como uma espécie de caixote de lixo. Isto é, tudo aquilo que não encaixava em outras categorias de diagnóstico era enviado para o caixote de lixo da psicopatia. Portanto, foi necessário um esforço de refinar conceptualmente o termo para nós hoje chegarmos à ideia mais ou menos fluida que temos daquilo que é a psicopatia. Okay? Nós hoje tendemos, isto não é de todo consensual, ok? Eu fiquei surpreendido por me terem dito, ok, psicopatia, então vamos ao DSM-5, ok? É uma perspectiva. Normalmente quem fala de psicopatia fala da abordagem da PCL, da Psychopathy Checklist, e portanto as características comportamentais, que apesar de tudo ainda tem uma abordagem psicopatológica ou do transtorno, se quisermos, à psicopatia. E, portanto, não é uma perspectiva que eu partilho. E taxonómica da psicopatia. O que é que isto quer dizer, taxonómica da psicopatia? Quer dizer que parte do conceito que o psicopata é quase um natural kind, um tipo natural, isto é, que existe na natureza e que agrega características que são do domínio, por um lado, do afetivo e do interpessoal, e, portanto, domínio da falta de empatia, da tendência para mentir, etc. E depois do comportamento lifestyle e da impulsividade. E, portanto, é o agregar destas duas categorias, ou destes dois tipos, destes conjuntos de fenótipos, se quisermos, ou de componentes fenotípicos, que caracteriza o psicopata. Há outras abordagens. Há abordagens, por exemplo, que são abordagens nas quais eu me situo, ou das quais eu me situo mais próximo, que olham para a psicopatia como um conjunto de traços de personalidade, e um conjunto de traços de personalidade, a perspectiva que eu gosto mais, parte a psicopatia em 3 grandes traços, ou em 3 grandes, aquilo que se chamam subcomponentes fenotípicos. Por um lado, a falta de ansiedade e a potência, dominância social, aquilo que um autor chamado Chris Patrick chama boldness. Outro, a agressividade instrumental e a falta de empatia, aquilo que o Chris Patrick chama meanness. E, por outro lado, a desinibição e a impulsividade, aquilo que ele chama disinhibition. E, portanto, olhando para estes 3 traços que têm alguma independência entre si, por exemplo, a potência social, a falta de empatia, não estão relacionados, são ortogonais, independentes da desinibição, e estes 3 traços estão, de alguma forma ou outra, mais relacionados com a predisposição para ser antissocial, ter comportamentos que possam ser julgados como comportamentos pouco morais e portanto, comportamentos impulsivos, etc. E, portanto, dependendo um bocadinho, portanto eu falei demais, mas dependendo um bocadinho da perspectiva, a etiologia da psicopatia, isto é, de onde é que vem, também há diferentes respostas para a questão da etiologia da psicopatia. Okay. Está-me a querer interromper? Bora. Não, força, não, boa. Ou seja, pode provir de fatores psicossociais, por exemplo, negligência paternal, violência na infância? Não. A visão consensual relativamente a esta componente, e aqui, mais uma vez, é preciso qualificar, esta componente mais afetiva da psicopatia, portanto, esta componente mais relacionada com a falta de medo do ponto de vista etiológico, do ponto de vista da origem, isto é, crianças que têm muito pouco medo,
crianças que, e depois esta falta de medo tem como consequências menor empatia, menor reatividade emocional, etc. A visão consensual é que há um coeficiente de hereditabilidade muito alto, muito forte nestes traços. Os traços chamados callous and emotional traits, o Paul Frick chama-lhes traços calosos e falta de emocionalidade, callous and emotional. E há alguns estudos de genética de comportamento, de uma autora chamada Essie Viding, que demonstra, estudos de gêmeos, por exemplo, que demonstra que o coeficiente de hereditabilidade para este tipo de traços anda na ordem dos 0,66, portanto bastante alto, ok? Mais que em crianças com altos traços de frieza emocional, o coeficiente de hereditabilidade para o comportamento antissocial é altíssimo, na casa dos 0,90, e portanto há uma componente de hereditária muito forte nestes traços relacionados com a frieza emocional. Mas depois há os outros traços. Há os traços relacionados com a impulsividade, há os traços relacionados com a falta de controle emocional, que nestes modelos que tendem a encarar a psicopatia como um conjunto de traços de personalidade, alguns deles independentes, formam um outro espectro, o espectro da externalização. E, portanto, este espectro da externalização, a evidência indica que há um menor, se quisermos, coeficiente de hereditabilidade, que responde mais, se quisermos, por exemplo, a stressores ambientais. E, portanto, os maus tratos infantis que mencionou expressar-se-iam mais neste domínio da impulsividade e da externalização do que no domínio afetivo e interpessoal. Agora, isto não é dizer que eu não sei quão fundamental, eu não sei quão fundamental é que vocês querem que eu vá, isto é, posso ir mesmo aos modelos teóricos, não há problema? Esteja à vontade, sim, sim. Portanto, então, se vocês acharem que isto começa a ficar muito chato, porque lá está, porque eu sou mesmo da investigação e dos modelozinhos todos. Agora, uma coisa interessante, que é estes modelos de dois processos, eles chamam-se modelos de dois processos, modelos do Chris Patrick também, do Scott Lilienfeld, são modelos de dois processos. Basicamente dizemos assim, bom, subjacente àquilo que é a psicopatia, há dois grandes processos etiológicos, dois grandes processos que estão, se quisermos, na origem das componentes fenotípicas. Um deles é a falta de medo, ok? E a falta de medo está essencialmente relacionada com a emergência de características como a baixa ansiedade, como a potência social, aquilo que alguns autores, como Benning, chamam as características positivas da psicopatia. Okay? Até há autores que dizem, mas isso não é psicopatia. Há autores, há uma polémica muito famosa entre o Miller e o Lynam e o Scott Lilienfeld do outro lado, em que o Scott Lilienfeld foi o autor que foi o responsável pela PPI, a PPI é Psychopathic Personality Inventory. Basicamente, que tem três componentes, um deles justamente esta potência social, Fearless Dominance, e os autores Miller e Lynam dizem, mas isto não é nada psicopatia, e em 2012 houve aí numa revista muito famosa, houve aí umas respostas e contra-respostas entre uns e outros, é uma coisa gira para se ir ver. Mas isso é psicopatia, isso não é psicopatia, este tipo de coisas. Mas, esta potência social, ok? Também é responsável, esta falta de medo, voltando ao que eu estava a dizer, esta falta de medo também é responsável pela emergência daquilo que o Patrick chama meanness. Portanto, agressividade instrumental, frieza emocional, ok? E depois temos uma outra dimensão, um outro componente etiológico, que é a externalização, portanto a impulsividade, que não tem nada a ver com este, ok? São dois fatores independentes. E agora aqui uma questão interessante, que é, em crianças que têm muita falta de medo, ou têm muito baixo medo, predisposicional, parece que aquilo que influencia que eles desenvolvam um fenótipo mais bold ou mais mean, o que é que isto quer dizer? Mais positivo ou mais negativo, mais positivo ou mais maligno, são as interações com os pais, as early interactions com os pais. E, portanto, isto é, uma criança que predisposicionalmente tem tendência para ter muito pouco medo, e nós na nossa investigação andamos atrás daquilo que são os marcadores fisiológicos deste muito pouco medo. Portanto, em crianças muito pequenininhas nós registramos a condutância elétrica da pele quando eles ouvem estímulos aversivos, okay?
percebermos se estas crianças que têm menor complexidade de cada pele, de facto, manifestam mais tendência para ter comportamentos, não para comportamentos, mas para demonstrar estes traços do espectro da psicopatia ou da frieza emocional. Parece que a interação, e tenho alguns estudantes que têm isto, e estes papers estão a ser escritos e estão agora a ser submetidos, que é a interação destas crianças que têm estes marcadores biológicos de muito pouco medo com os pais, por exemplo, com a supervisão parental, com o nível de envolvimento com os pais, determina se eles vão desenvolver um fenótipo mais de ajustamento positivo ou mais mínimo, ok? Isto não quer dizer que o ajustamento positivo não esteja relacionado com comportamento antissocial. Também está. Os indivíduos adultos mais bold também são predisposicionalmente ou tendencialmente mais antissociais. Mas é um outro tipo de antissociabilidade, menos grave, menos probabilidade de acabar na cadeia, etc. Mais não forense, se quisermos. Desonestidade. Falei demais, não falei? Não, obrigada. Já falou um bocadinho também de algumas características mais comportamentais dos psicopatas, contudo nós também tivemos a fazer algumas perguntas a pessoas na rua e percebemos que ainda há muita dificuldade em distinguir a psicopatia da sociopatia e as características que as distinguem, e queríamos saber se nos consegue ajudar. Mais uma vez, a distinção entre psicopatia e sociopatia não é uma distinção consensual. Por exemplo, Sim. há um grande paper dos meus papers de referência, um artigo dos meus artigos de referência de sempre, que é da Milley de 1995, que se chama Uma abordagem sociobiológica à sociopatia. E este é um paper sobre psicopatia, isto é, quando nós olhamos para aquilo que está a ser descrito, o que está a ser descrito é aquilo que nós entendemos como psicopatia. Porquê é aquilo que nós entendemos como psicopatia? Indivíduos que são predisposicionalmente antissociais, que têm as características afetivas típicas dos indivíduos com psicopatia e que há um coeficiente de hereditabilidade significativo para esta condição, ok? E era isto. E Emílio chamou-lhe sociopatia. A grande distinção que gosto de fazer, esta grande separação, se quisermos, taxonómica que gosto de fazer, foi sugerida pelo David Lycan, em que nos diz, bom, indivíduos com psicopatia, ou vamos chamar a psicopatia, ele tem aquilo que ele chama de antisocial personalities, ele faz uma espécie de taxonomia das personalidades antissociais, e ele diz, bom, indivíduos com psicopatia, vamos definir que são indivíduos que são tendencialmente antissociais por predisposição genética, ok? E nos modelos do David Lycan, que já são modelos que vêm da década de 50, são indivíduos que têm um genótipo que os predispõe para terem muito pouco medo. Isto são os indivíduos com psicopatia. Do outro lado, os indivíduos sociopatia são indivíduos que são persistentemente antissociais, mas cuja etiologia de comportamento antissocial pode ser encontrada em fatores sociais. E, portanto, são indivíduos, por exemplo, sujeitos a maus tratos, são indivíduos, por exemplo, criados em culturas associais ou antissociais e por isso são predisposicionalmente antissociais ou persistentemente antissociais, mas são normais do ponto de vista psicobiológico. Esta é a grande distinção que o Lycan faz, por exemplo, eu gosto muito dessa distinção. Muito obrigada. Tendo visto então, poderá haver alguns graus como leve, moderado ou grave neste tipo de transtorno? Sendo que por causa disso possam existir também pessoas que vivem com este transtorno sem perceber que o têm. Se nós percebermos que é um transtorno, ou se nós considerarmos que é um transtorno, sim, mas como eu gosto de olhar para isto como traços de personalidade, então estes traços de personalidade são distribuídos em contínuo. E, portanto, é possível nós olharmos para estes traços de personalidade e dizer, bom, há pessoas que são mais ou menos ansiosas, como há pessoas que são mais ou menos criativas, como há pessoas que são mais ou menos frias, como há pessoas que são mais ou menos inibidas, ou que têm mais ou menos autocontrolo, ok? E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, bom, todos nós diferimos no grau de, se quisermos, vinculação que temos às regras morais. Okay? Vamos chamar-lhe assim. Isto é, há pessoas que não têm qualquer problema em transgredir.
normas, quer sejam normas morais ou normas convencionais. Há pessoas que têm muita facilidade em transgredir normas convencionais. O que é que isto quer dizer? O que é uma norma convencional? É uma norma que é... Sim, é uma convenção entre as pessoas, é uma norma social, é uma norma dizer, bom, conduzir do lado direito da rua, não ir por aqui que é um sentido proibido, mas na verdade não há ninguém que saia ferido, não há ninguém que saia enganado e, portanto, há pessoas que não têm qualquer problema em transgredir este tipo de normas, há outras pessoas que têm muito receio em transgredir este tipo de normas. E há graus diferentes na facilidade com que cada um de nós tem de transgredir normas. Eu gosto de pensar na psicopatia como facilidade em transgredir normas morais. Isto é, a facilidade com que as pessoas transgridem, não ligam, tomam decisões independentemente daquilo que as normas morais, ou que se deve fazer, se quisermos. E, portanto, cada um de nós é diferente do outro. E portanto, parte disto está relacionado com traços que podem ser enquadrados no espectro psicopático. E, portanto, a resposta para si é sim, há graus. Há graus como há graus em todos os traços de personalidade. Isso pode estar diretamente ligado com a falta de empatia que essas pessoas têm. Esperem aí, desculpe que eu perdi. Esse prazer que essas pessoas têm em transgredir normas sociais poderá estar diretamente ligado com a falta de empatia. Insensibilidade. Eu não disse que elas tinham prazer em transgredir normas sociais. Mas têm ou não? De quem? Pessoas com esse transtorno. É isto, mas está a perceber? Esta noção de que o prazer is a whole different thing. A questão é, nós temos pessoas que têm maior facilidade ou dificuldade em não respeitar normas morais. E, do ponto de vista da tomada de decisão, isto é, e a forma como eu olho para a tomada de decisão e como eu olho para a moralidade, eu considero que nós, quando tomamos um ato, nós obviamente, nós obviamente não estamos a pensar nas implicações morais desse ato. Podemos já ter pensado, podemos pensar a seguir, mas nós quando tomamos uma decisão, nós tomamos a decisão, nós fazemos a coisa e os comportamentos são mais ou menos automáticos, são mais ou menos determinados. Depois eu posso pensar nas implicações e o facto de eu pensar nas implicações pode influenciar o próximo ato que eu fizer, mas do ponto de vista quente, o que nós temos são pessoas que tomam decisões e que fazem coisas. Estas coisas que as pessoas fazem têm implicações morais, algumas delas. Eu não devo fazer isto, prescritivamente eu devo fazer isto, eu devo fazer aquilo. Isto é sociedade, aprendi durante o meu período de desenvolvimento por processos, muitas deles de condicionamento, que eu devo fazer isto, devo fazer aquilo, etc. E nós temos pessoas que têm muita facilidade em ignorar este tipo de regras. Isto é, para quem cada comportamento, cada opção comportamental é uma opção comportamental e, portanto, podem ter uma perspectiva mais de maximização de ganho, se quiserem, quando estão a tomar as decisões. Por exemplo, há estudos, por exemplo, que nos dizem que, vocês já ouviram falar do jogo do ultimato? Vocês sabem que é o jogo do ultimato? Não. Há estudos muito giros com a teoria dos jogos, basicamente perceber como é que as pessoas se comportam em situações de interação social, quando têm informação limitada, quando não sabem exatamente o que é que o outro vai fazer. E há um jogo destes, que é o jogo do ultimato. O mais famoso é o Dilema do Prisioneiro, mas há um outro que é muito fácil de explicar, que é o jogo do ultimato, que basicamente é assim. Eu tenho uma quantia de dinheiro, ok? E eu tenho que dividir o dinheiro que tenho e eu estou a jogar com a Ana. E, portanto, eu tenho, num ensaio, eu tenho 100 euros para dividir, eu tenho que fazer uma oferta e depois a Ana diz-me, eu aceito ou não aceito. Eu digo assim, bom, eu fico com 99 e a Ana fica com 1. A Ana aceita ou não? Não. Não aceita, ok? Porquê que não aceita? Tem pouca quantia de dinheiro. Sim, mas é mais que zero. Mas eu queria mais. Mas a Ana queria mais. Mas o que aconteceu é que a Ana acabou de pagar 1 euro, na verdade, para quê? Para eu pagar 99. E, portanto, isto chama-se punição altruísta. Isto do ponto de vista
da racionalidade. A Ana não teve um comportamento, neste ensaio, se nunca mais me visse na vida, se isto fosse a sério, se a Ana tivesse aceito se não aceitar, perdeu €1. Exato. Se aceitar, ganhou €1 e, portanto, saía daqui €1 mais rica. Mas escolheu perder €1 para me punir. Isto chama-se punição altruísta. Porquê? Porque pagou para me punir. Podia ter ido tomar um café e não foi. E normalmente isto acontece até aos 30%. Isto basicamente o que é que quer dizer? Quer dizer que, em média, se eu lhe dissesse, há meta-análises que nos dizem que normalmente até aos 30% as pessoas rejeitam. Se eu dissesse 10 para a Ana, 90 para mim, a Ana dizia-me não e pagava €10 para me punir. Ora, este tipo de comportamento, do ponto de vista da Ana, não é um comportamento de maximização de utilidade, porque a Ana pegava nos €10 e ia-se embora. Ok? Uma das coisas que nós sabemos, e portanto, o facto de nós estamos predispostos a dizer não, eu vou pagar para te punir, para quê? Para da próxima vez tu não fazes o mesmo. Portanto, para criar a expectativa no grupo, se olharmos para isto do ponto de vista evolucionário, da evolução da cooperação, para que é que isto serve? Isto serve para se criar num grupo a expectativa de que se nós formos injustos para com o outro, nós vamos sofrer. E, portanto, o facto do grupo estar predisposto, de cada um de nós estar predisposto a dar qualquer coisa para punir o outro, é visto como um mecanismo adaptativo de promoção da cooperação. Ora, uma das coisas que nós vemos, por exemplo, na psicopatia, é que estes indivíduos estão menos predispostos a punir por injustiça. E, portanto, eles punem menos por injustiça. Eles punem, por exemplo, porque acham que por impulsividade. E, portanto, nós fizemos um estudo há uns anos no meu antigo laboratório em que nós demonstrávamos, por exemplo, que em sujeitos com altos índices de psicopatia, nomeadamente estes índices de psicopatia mais afetivos, ok? O que acontecia é que os padrões de rejeição deles num jogo destes, num jogo do ultimato, eram padrões de rejeição que não estavam relacionados com o quanto é que eles percebiam que a oferta era justa ou injusta. Enquanto que indivíduos com baixa psicopatia, a rejeição estava relacionada com a minha percepção de justiça. Eu rejeito ofertas que eu percebo como injustas, eu aceito ofertas que eu percebo como justas. E mais, e as áreas do cérebro, que isto foi feito com ressonância magnética, as áreas do cérebro que estavam relacionadas com a rejeição de ofertas injustas não eram as mesmas nos indivíduos com altos índices de psicopatia e os indivíduos com baixos níveis de psicopatia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes indivíduos tomam este tipo de decisões de forma menos enviesada por fatores como a preocupação moral, o sentido de justiça, etc., e tomam decisões mais, se quisermos, instrumentais, estratégicas. E, portanto, para estes indivíduos, qualquer via de decisão é uma via de decisão, é claro. E depois há aqui outras questões, que é a probabilidade de ser apanhado, a impulsividade. Mas repare, o prazer, a componente hedónica, não está aqui representada. E, portanto, esta noção de que tem prazer em compor, tem tanto prazer quanto o ato instrumental, o ganho instrumental lhes dá. Portanto, gostam tanto de ganhar dinheiro como qualquer outra pessoa. Há mais meios, obviamente. E, não sei se respondi à questão, não? Sim. Respondi? Não. Sim, mais ou menos. Acho que como já referimos também, tivemos a fazer algumas perguntas sobre estas temáticas à sociedade e também, além desta dificuldade que já nos explicou entre psicopatia e sociopatia, também reparámos que algumas pessoas, mais relativamente agora virado um bocadinho para os assassinos em série, que sei que não é muito a sua área, que achavam que todos os psicopatas eram serial killers e vice-versa. Contudo, segundo a nossa pesquisa, é um mito que é falso, uma vez que em várias pesquisas realizadas foi constatado que as pessoas nascem com uma certa tendência para desenvolver psicopatia, como já nos explicou, e que ela pode vir também maior ou menor grau de evolução. Robert Tarr, que é um psicólogo canadense, não estou em erro, desenvolveu uma escala para definir os graus de psicopatia, onde ele explica que o psicopata age com uma finalidade, que foi o que acabou de referir, para alcançar os seus interesses. Custa o custar, tanto para ele como para as outras pessoas. E que há uns mais perigosos, que são os casos dos serial killers, que satisfazem e sentem prazer pelo sofrimento da outra pessoa. Também, segundo várias pesquisas, cerca de 1% da população mundial apresenta uma degeneração da personalidade,
e que, por um lado, leva em conta que deste grupo, que é 1%, há uma minoria que é serial killer. Ou seja, este 1% de pessoas mundiais que têm psicopatia são uma minoria que é serial killer. Contudo, o contrário é que, de facto, 90% dos serial killers são psicopatas, têm sintomas de psicopatia. Daí esta relação íntima e esta confusão e este mito ter sido gerado. E queríamos saber qual é a sua visão sobre esta relação. Está uma pesquisa bem feita da vossa parte. Como eu vos disse, eu, em primeiro lugar, eu não sei pouco sobre assassinos em série, isto é, apesar de eu estar na criminologia, o meu interesse pela psicopatia é um interesse pela psicopatia, enquanto traço de personalidade e dois, enquanto o meu orientador, o professor Marcos Teixeira, dizia muito isto do usar o patológico enquanto janela para estudar o normal. E isto é algo que me diz muito. Eu olho para a psicopatia com essencialmente um interesse de compreender os processos de tomada de decisão moral, com o interesse de compreender a moralidade e a gênese da moralidade. Mas de qualquer modo, portanto, não sabendo muito sobre assassinos em série, em primeiro lugar, esta noção de que todos os indivíduos com psicopatia ou com altos índices de psicopatia são assassinos em série é demonstravelmente errada, obviamente, e portanto, havendo diferentes graus de psicopatia, há muitas pessoas, aquilo que chamamos os psicopatas bem-sucedidos, mesmo quando olhamos para a visão taxonómica da psicopatia, isto é, há uma categoria de pessoas que são os indivíduos com psicopatia, destes há aquilo que se chama os psicopatas bem-sucedidos, indivíduos com psicopatia que nunca foram presos, e nós hoje sabemos que há diferenças biológicas importantes entre indivíduos que são classificados pela PCL, esta escala que falou, do Robert Hare, entre indivíduos que sendo classificados pela PCL como psicopatas, e basicamente isto quer dizer que nos Estados Unidos tem mais de 30 na PCL e no Reino Unido tem mais de 25 na PCL, são estes os thresholds, ok? Mas que sendo considerados psicopatas de acordo com a PCL, estão ou não presos. E nós, por exemplo, sabemos que do ponto de vista neuroanatómico, okay, da neurobiologia, estes grupos são diferentes. Por exemplo, nos indivíduos com psicopatia bem-sucedida, nós não temos, e quem fez estes estudos foi o Adrian Rain, com uma estudante de doutoramento na altura, com Yelin Yang, os indivíduos com psicopatia, mas que não estão presos, por exemplo, não têm as características como, por exemplo, redução de massa cinzenta a nível pré-frontal, como têm os indivíduos que são psicopatas mal-sucedidos. Ora, a hipopré-frontalidade está relacionada com a impulsividade. E, portanto, isto basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que a psicopatia forense é uma psicopatia mais impulsiva, enquanto que a psicopatia não forense é uma psicopatia menos impulsiva. E, portanto, estes indivíduos, sendo menos impulsivos, são capazes de se refriar, de fazer os comportamentos antissociais que os levarão à cadeia. Okay? Portanto, primeiro, esta noção de que todos os psicopatas são serial killers. É uma noção que não tem qualquer fundamento, obviamente. Até porque há muitos que nem sequer criminosos são. Do outro lado, indivíduos com altos níveis de psicopatia que nem sequer são criminosos. Do outro lado, esta noção de que para ser serial killer é necessário ter algumas das componentes de personalidade que são características da psicopatia, como por exemplo a falta de afeto, como por exemplo a falta de empatia, como por exemplo a frieza emocional, faz algum sentido, mas também, reparem, que sendo serial killer e tendo tendência para matar pessoas em série, eu à partida já faço, se quisermos loading, eu já saturo, já tenho pontuação no fator 2 da PCL, que é um fator relacionado com o estilo de vida, isto é, com comportamento antissocial. Portanto, as componentes de comportamento antissocial estão todas lá, independentemente das características afetivas, ok? Mas não sendo especialista, não me fará caso, não será estranho para mim que algumas das componentes afetivas interpessoais estejam lá. Sim. Muito obrigada a si, Pedro, e também a todas as pessoas que ouviram então o nosso primeiro podcast e acho que estão a ouvir neste momento.
Esperemos que tenham gostado.